Fala pessoal, boa noite para vocês que estão aí ao vivo aqui com a gente na Tálamo Podcast. E hoje nós temos aqui a honra de receber uma escritora, uma poetisa, Emanuele, né? E hoje o podcast vai ser assim, bem sensível. Bem dinâmico, né? O podcast vai ser uma poesia, porque é uma honra para a gente receber uma jovem, uma escritora, uma guerreira, uma vencedora, uma mulher dedicada nos nossos estúdios aqui da Tálamo Podcast. E rapidamente eu queria que você se apresentasse aqui para o nosso público, tá bom? Oi, pessoal. Eu sou a Emanuele. Para mim é uma honra imensa estar aqui, poder compartilhar e partilhar desses momentos, experiências que eu já vivi. Eu sou escritora, eu escrevo oficialmente desde os 17 anos de idade e atualmente eu tenho 11 títulos nos concursos literários, né, na literatura, na escrita. E para mim é uma honra poder estar aqui, falar de literatura maranhense, falar de como a escrita foi importante para mim, de como tudo isso contribuiu e me impulsionou hoje a ser essa pessoa. Muito bem, gente, muito bom. Antes de nós começarmos aí o nosso podcast, né? Antes de nós começarmos a nossa entrevista aqui com a Emanuele, eu vou só falar rapidamente aqui de alguns patrocinadores, que esse podcast, ele tem... o nosso podcast da Tálamo tem os nossos patrocinadores aqui que nos ajudam. Nós temos a Ergs Tecnologia, que tem consultoria e treinamento em Business Intelligence e Microsoft Power BI. Nós temos a Codemaker, nós temos a King Sound, nós temos o patrocínio aqui também do Churrasco do Joel, temos o patrocínio da De Presentes e o Doutor Saúde. E no decorrer aqui do podcast, a gente vai falando mais um pouco sobre cada um dos nossos patrocinadores. Mas, Emanuele, me explica de onde surgiu, como foi que você se descobriu para ser escritora, para ser uma poetisa? Como que tu que descobriu? Explica pra gente aí.
Então, eu venho de uma cidade, né, do interior do estado do Maranhão. E desde muito pequena eu gostava muito de livros, Da cidade sempre de? de Apicuançu. Fala, galera de Apicuaçu. Tem alguns E amigos lá também, viu? então eu sempre gostei muito de livros, eu sempre gostei dessa arte de escrever, sempre desde muito pequena, né, ali pelas escolas. Eu sempre sonhei em estudar em uma escola onde eu tivesse a oportunidade de expandir o meu projeto, os meus trabalhos. Sim. Eu tinha um sonho, né? Então, com a minha mudança para São Luís, eu comecei a estudar numa escola em tempo integral. E nessa escola, né, no IEMA, eu entrei em 2018 com a minha mudança para São Luís. Quando eu cheguei na escola, que eu vi uma estrutura como o IEMA, com uma biblioteca, um acervo literário muito grande, bibliotecária. Então, eu vi ali, os meus olhos brilharam, né, porque eu tinha um sonho de escrever. Você viu A os arte de livros, escrever sim. começou ali. E ali, quando eu olhei tudo aquilo, eu disse, não, aqui que é o lugar que, de fato, eu vou conseguir expandir. Eu vou conseguir, de fato, ser uma protagonista. Sim. Então, ali começou a minha paixão. E resumindo tudo isso, toda a minha história, né, de superação, como é que foi para eu escrever. Basicamente, eu amo escrever, eu sou apaixonada por literatura. E a arte de escrever, para mim, é algo transformador. Eu escrevo porque eu acredito que a escrita ela transforma as pessoas, ela transforma o mundo. As poesias e todos os trabalhos literários não são simplesmente ficção ou fantasias de um eu lírico ali dentro de uma história. É uma emoção, é algo que traz um contato entre o público e o leitor. Quem está escrevendo sente algo e quem está lendo também sente. Então, essa conexão literária ela é muito forte dentro da escrita. Então, isso me leva, isso me impulsiona a mudar, né? Mudar algo que eu vejo que é muito comum, que é ver, ter essa quebra de paradigmas entre Sim. os jovens, principalmente a classe de jovens, né? Onde parece ser difícil ler, parece que o público de escritores é mais baixo, né? Tem sempre uma frase que diz que poeta bom é poeta morto, mas poeta bom também é poeta contemporâneo e poeta que deseja fazer história e ser protagonista. E eu não sei se é só no Brasil ou se é no mundo todo que as pessoas têm essa questão de querer homenagear Sim. só depois que morre, né? Aí Sim, bota nome de sim. praça, bota nome de ponte, de rua, isso, aquilo, outro. E quando a pessoa tá viva, meu pai sempre me fala isso. Não, eu quero ser reconhecido enquanto eu tô Sim, vivo. exatamente. Porque depois que eu morrer, não adianta Não mais. adianta, né? E essa também é uma das minhas ideias. Eu me considero muito como os poetas maranhenses, porque eles eram muito provinciânicos, né? Então, eles sempre escreviam sobre a grande São Luís, sobre o Sim. seu lugar. E eu acredito que eu sou muito assim, porque eu gosto muito de escrever sobre a minha cidade, eu gosto muito de enaltecer as belezas naturais, né? A sua rica diversidade. Tudo isso eu sempre levo para os meus poemas e as minhas obras. Então, eu gosto de deixar claro isso. Eu gosto de levar a identidade da minha cidade para outro lugar. Então, com essa minha passagem, né? Meu translodo todo, eu acredito que isso foi um momento de impulsionar, né? Aham. E tipo, como você falou, você gosta muito de fazer poesias sobre o teu estado, né? Sim. Tua cidade. Nessas poesias, como é que tu te inspira? Como é que funciona? Fala pro nosso público aí como é que uma poeta, Sim, né? se Uma inspira, né? poetisa, ela se inspira. Essa eu acredito que é a pergunta mais comentada, né? De onde Aham. vem toda essa inspiração? Eu acredito que eu nem consigo explicar, né? Porque às vezes eu escrevo algo muito rápido. Então, às vezes eu tô ali, até mesmo na faculdade, né? Faço curso de Direito e tô ali ouvindo sobre leis e tô escrevendo poesias. Então, é uma inspiração, é algo que eu não consigo explicar. Eu gosto muito de músicas, né? Então, eu sempre ouço muitas músicas, estudo muito sobre os poetas, estudo Aham. muito sobre literatura. E aí você vai E pegando essa- uma parte de Sim, uma parte do outro, eu vou né? Faz esse juntando, né, mix, né? as ideias, fazendo esse mix, Uhum. né, e juntando tudo ali e acabo compondo os poemas, as poesias. Sim. Mas já teve assim, algum estalo e tudo, e tu tava em algum lugar e... Nossa, esse momento aqui... Sim. Geralmente, quando você tá triste, né, você quer
expor, depositar aquilo em alguma coisa. Então, eu acho que a escrita também é um escape para esses momentos, né? Quando você está triste, você quer colocar tudo ali no papel, você quer mostrar para alguém. Então, a maioria dos escritores, eles escrevem sobre as suas paixões, sobre os seus romantismos, sobre o seu estado atual como pessoa. Sim. Tu falou da pessoa estar triste, né? Eu me lembro que antigamente, eu falo antigamente que eu sou bem antigo mesmo, viu? Sou bem velhinho. Antigamente, as meninas na escola, elas tinham seus diários, né? Sim, sim. Tu também teve esse momento de diário Tá ali, escrevendo, de escrever teu dia a dia. Sim, sim, sim. E Também aí, tive. quando tu tinha aquela inspiração, não, eu vou Eu vou escrever aqui. eu vou escrever aqui, eu vou escrever aqui, e aí isso tu veio trazendo agora, né? Sim. Engraçado, você tem 19 anos, né? Sim, Você é tenho bem, 19. é uma menina bem nova, uma jovem, né? Mas já com tanta experiência dentro desse mundo da poesia, o mundo da escrita. E no teu meio, nos teus amigos, você tem outras pessoas que também desenvolvem esse trabalho? Sim. Como eu falei, né, eu estudei numa escola em tempo integral e no IEMA eu tive muitas oportunidades. Na verdade, o IEMA foi um grande combustível para que hoje eu estivesse nesse patamar. Sim. Porque foram muitos projetos, foram muitas oportunidades. E no IEMA, o né? IEMA é uma escola estadual. Isso, o IEMA é uma escola estadual e integral, né? Curso de ensino médio técnico. Então, no IEMA tem uma metodologia chamada Clube de Protagonismo Juvenil. Clube de Protagonismo Juvenil é um momento em que o estudante protagonista, ele tem uma ideia criativa, compartilha com um grupo, reúne pessoas da sua mesma ideia e formam ali como se fosse... Eles se reúnem, né? Se reúnem um dia da semana para se encontrar. E eu montei esse projeto, né, com outros estudantes que tinham esse mesmo pensamento que eu, de escrever, de expor suas obras literárias. E nós montamos um clube de protagonismo. Esse clube, o nome era Cultura já aqui Mix. Em São Luís, o IEMA Sim, já aqui isso em São já Luís, em São né? Luís, né? Sim. Quando eu comecei a estudar em 2018. Terminei no finalzinho de 2020. Então, todos esses anos que eu passei lá... recente, né? Todos esses anos que eu passei lá no IEMA, nós montamos esse projeto e eu consegui expandir eles para as outras unidades do IEMA, né? São 31 unidades hoje, atualmente. Então, todo esse trabalho, todo esse projeto começou dentro da escola, naquele ambiente formativo. Através de estudantes. Expandiu para todas as unidades? Eu acredito, sim. Eu acredito que esse sonho nasceu em mim e a partir do momento que eu cheguei no IEMA, ele não foi só meu. Eu consegui levar outras pessoas para sonharem junto comigo. Porque a gente tem aquela questão de dizer que nas escolas estaduais, infelizmente, né? Não surgem tantas coisas assim. Aí você fala de um grupo de poetas dentro de uma escola estadual e com uma idade que não é uma idade de poeta, vamos dizer assim. Isso só mostra que para você escrever e para você fazer suas poesias, não precisa de idade. Basta ter inspiração, basta ter sentimentos, né? E esse grupo, desse grupo que você montou, outras pessoas conseguiram ter esse mesmo sucesso como você tem? Eu acredito que, no momento, eu acho que as outras pessoas... Eu tinha como projeto de vida para mim, né? Os outros tinham como algo motivacional. Algo para ganhar nota? Que... Não, porque o clube de protagonismo, essa metodologia... não leva a questão de notas para o estudante. Porque no IEMA nós temos muito a metodologia do protagonismo juvenil desenvolvido dentro do estudante da escola. Então, na escola da escolha, que é o IEMA, o estudante ele é o centro. Ele tem um projeto de vida a ser formado dentro da instituição, ele tem um sonho a ser trabalhado. Então, tudo gira em torno de um estudante, que é muito diferente nas escolas regulares. Então, o IEMA foi esse grande avanço, né, aí na nossa educação no estado do Maranhão. Então, essa questão dos outros estudantes, eu acredito que outros cresceram sim, porque nesse momento eles se descobriram. Então, alguém que era muito tímido, que começou a escrever e foi ali para frente declamar, ele superou uma barreira que era a timidez. Então, talvez alguém que entrou no clube ou entrou ali junto comigo naquela mesma linha de raciocínio, não cresceu na escrita, mas quebrou uma barreira da timidez, quebrou uma barreira para chegar. Ajudou para outras áreas da vida. Sim, com certeza. E a poesia te ajuda para outras áreas, com certeza, Sim, com certeza.
Ah, com certeza. De repente você tá triste, eu vou ler uma poesia minha aqui. Vou ler uma poesia minha. Eu sempre falo assim que a escrita me levou a lugares que antes só existiam na minha cabeça e hoje Aham. são reais na minha vida. Muito legal. Eu tava acompanhando teus stories, né? E tu tava fora de São Luís, você tava fazendo uma turnezinha Sim, aí, sim. né? Sim. Conta um pouquinho dela aí pra gente. Eu estava na minha cidade natal, né, Apiquançu, e eu fui para fazer uma formação na UME, que é a Uhum. unidade mais integral, a primeira escola integral do município. E eu fui, me juntei com outros 2 estudantes do IEMA, mas de uma outra unidade plena. E eu fui porque essa formação foi muito importante. E nessa formação eu passei por escolas dos municípios também, além da UME, outras escolas, Aham. também da rede particular. E para justamente perceber, né, essa grande diferença que existe Sim. entre ainda algumas escolas do interior do estado. Nesse projeto e nessas formações, eu levo a minha história de vida, eu levo tudo aquilo que eu superei dentro do IEMA, Aham. todo esse processo de como foi ter chegado até o IEMA e também formando novos protagonistas, formando novos grupos de pessoas que ali pensam de uma forma que ser protagonista da própria história é algo importante, que ter um projeto de vida é algo a ser formado, Muito bom. que ter um sonho é algo a ser, com certeza, transformado e impulsionado na vida das pessoas. Então, esse momento, essa turnê, né, Aham. foi para fazer formações do IEMA, porque eu no IEMA tive muitas experiências. Uhum. Então, eu participei de muitas formações, eu participei de muitos eventos. Então, eu criei dentro da instituição esse título de referência. Sim. Então, hoje a instituição me vê como referência e me Como referência joga nesses estadual, trabalhos. como referência nacional, né? E me Legal. joga nos trabalhos para fazer essas formações. Entendi. E como tu é recebido, assim, pelos alunos? Porque eu me lembro, e um monte de gente vai se lembrar aqui, quem tá assistindo a gente, aí tinha aquele pessoal que vendia livros, né, na Sim. escola. Sim. A gente achava bacana porque parava a aula. Ah, vamos ouvir. Mas só que ele ficava 40 minutos falando dentro da sala e a gente já achava chato pra caramba o que ele Sim. queria, que a gente sabia que ele queria vender. Mas ele explicava praticamente o livro todo. Eu acredito que contigo não seja dessa forma. Como é que é essa recepção dos alunos hoje? Porque você sabe que hoje o aluno está muito ligado Isso. em celular, em jogos, em música, em isso e aquilo. Como que é essa tua recepção? Como que tu é recebida? Como é que tu sente os alunos ou os jovens, os adolescentes, no momento que tu está dando uma palestra? Como é que tu tem esse termômetro? Se o que tu tá passando para eles, a tua história de vida, na poesia, na escrita, se isso tá trazendo algum benefício para eles ou não, tu consegue ter esse termômetro assim? Consegue sentir? Sim, sim. Eu acredito que hoje, falando no público pro IEMA, dos estudantes do IEMA, eu acredito que eles me têm muito como referência. Aham. Então, eles já me taxaram ali como inspiração. Sim. E eu sou muito honrada e muito feliz, né? Eu tive, desde quando cheguei em São Luís, eu estive nos IEMAs, em 2 IEMAs, né? O IEMA que eu estudei, uma outra unidade nova. E eu fico sempre muito impressionada com a recepção dos alunos com a minha pessoa. Uhum. Então, eu cresci no IEMA de uma forma que, às vezes, eu fico pensando, nossa, mas todos esses alunos me conhecem, assim, do nada, Aham. sem eu nunca ter visto. Tem um quadro teu lá no EMA? Então, eles sempre me recebem muito bem, eu sempre sou recebida muito bem pela instituição e por todos. O IEMA é uma grande família para mim, Sim. né? Após ter terminado meu ensino médio, mas eu nunca houve essa separação. Então, eu sempre sou recebida muito bem e eu Uhum. acredito que, como dizia uma frase do Eduardo Lira, que também é escritor e palestrante, Aham. essa frase ficou comigo de uma das entrevistas dele. Foi num vídeo, né, que é sempre passado nos acolhimentos iniciais do IEMA, que fazem parte da metodologia, né? E aí, no projeto Gerando Falcões, do Eduardo Lira, eu lembro muito desse quadro, desse momento que é tido nos acolhimentos. Quando eu cheguei em Uhum. 2018, aí o Eduardo Lira, ele fala o seguinte, ele fala assim, e esse é o meu papel, é levar essa mensagem para milhares de jovens. Quando eu faço isso, eu sou feliz, eu existo, e é isso.
Sim. O Brasil precisa despejar coragem nos seus jovens. E quando o Eduardo Lira ele fala essas palavras, eu entendo e visto essas palavras dizendo assim, e esse é o meu papel, levar essa mensagem para milhares de jovens, porque eu fui transformada por um modelo de educação que é o IEMA. Eu me senti, vi essa dimensão de transformação, e esse é o meu papel agora, formar novos jovens protagonistas. Tipo, ao mesmo tempo que você está ensinando, você está aprendendo, né? Sim, porque aí eu percebo. Mas sabe de onde que vem isso? A grande diferença de vários públicos, né? Vem da palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir. Sim. A partir do momento que tu está falando, você está ouvindo também, está trazendo mais fé, né? Sim. Entendeu? Continua. Então, eu vejo assim, sempre os jovens, né? Eles sempre ficam felizes. Eu acredito que por me ver ali, por sentirem assim, é como se você sentisse assim, é alguém do IEMA, da mesma escola que eu estudo. Então, é alguém, nossa, é a minha inspiração, é o meu orgulho. Isso me deixa muito feliz, muito emocionada. Todas as vezes que eu recebo, todas as inúmeras mensagens, tudo que eu recebo, eu fico assim muito feliz. Às vezes eu nem acredito que eu cresci de uma forma que não alimenta o meu ego, mas me deixa feliz por ter sido inspiração. E mais feliz ainda porque valeu a pena, né? Valeu a pena eu ter passado por todo um processo que me gerou muita resiliência para estar hoje nesse estilo, sendo hoje essa pessoa. Sim, olha, eu fico impressionado porque, tipo, você é muito comunicativa e você tem muita certeza, né, do que está falando. E eu te digo que eu fico impressionado porque você é muito jovem. E o jovem atual, não todos, lógico, não estou generalizando, mas a maioria não está muito por dentro do assunto que você é por dentro. E às vezes não está muito por dentro de um assunto que vai dar um crescimento de vida profissional, motivacional para eles. Está dentro de uma bolha. E eu vejo que tu colocou a cabecinha assim pro lado da bolha e tu viu um outro horizonte. Outro horizonte. Tu viu uma outra coisa e isso te impressionou e tu mergulhou, né? Tipo, você tá mergulhada nesse projeto, então não tem nada que te tire disso. Você tá ali de corpo, alma, coração. Penetrado e isso eu percebo que não vai ter nada que vai tirar disso. Isso vai ser pra tua vida toda. E não só para a tua vida, que depois que você não estiver mais aqui, vai ter as tuas lembranças, né? Como tem de muitos outros poetas, muitos outros escritores, as lembranças nos livros, nas bibliotecas, nos museus, e assim vai ser com você, porque eu percebo, né? Agora, eu vou te fazer uma pergunta assim muito, muito técnica. Para o escritor hoje, né? Eu não sei, não te surpreende com a minha pergunta, porque a gente sabe que a inteligência artificial hoje ela escreve, né? Sim. Para o escritor hoje, isso é um obstáculo muito grande ou não? Porque a inteligência artificial ela tem todo o acervo de, sei lá, de 1600 para cá. Sim. Que é que vocês não têm isso. A inteligência artificial tá tudo lá. Eles têm todo esse acesso. E a gente sabe que a inteligência artificial hoje, ele escreve, ele publica livros e você pensa que é uma pessoa normal ali que tá escrevendo, né? Isso é uma barreira para vocês? É um obstáculo? Isso atrapalha ou isso ajuda? Como é que tu vê isso aí? Porque já não é natural, né? Não é natural. Eu acredito que multiplica, porque essa arte de escrever, né, que começou desde lá muito, muito, muito antigo mesmo, essa questão de você estar ali e escrever, né? Desde os nossos antepassados, desde a história da nossa literatura que foi crescendo, aumentando, né? Desde as nossas escolas literárias e todo esse contexto, né? De escrever, de como que começou, de quem foi Machado de Assis, o que levou Machado de Assis a escrever, de quem que foi Josué Monteiro, né? Nosso grande escritor, que eu sou apaixonada maranhense. De quem que foram esses escritores, como é que foi esse processo, como eles utilizaram, né? Então, a gente percebe que, por exemplo, de um escritor de uma época muito passada que escrevia ali, e eu hoje, em meio a uma tecnologia, estou escrevendo no sentido contemporâneo. Então, eu acredito que não atrapalha esse contexto, legal, porque o escritor, ele se desenvolve, né? Vai substituir o homem. Jamais, porque é aquele contato, né? Aquela troca de emoções entre um texto. Entendeu? Sim. É assim, a inteligência não tem emoção. É um ser humano pensando ali, é um ser humano dotado de emoções, né? Passou o dia ali na correria,
passou o dia cansativo, sentiu algo, sentiu a necessidade de escrever. Aham. Uma máquina é dotada, ela é limitada de algo, mas um ser humano, ele pode escrever, ele tem assim um horizonte muito grande, Sim. é muito amplo. Os textos literários, os trabalhos literários são amplos demais. Então, é importante também a questão da história, né? Aham. Da escrevivência, que já dizia a Conceição Evaristo, que é importante você viver aquilo. Você nunca vai escrever de algo, provavelmente Que você você não nunca vive. viveu, que você não vive, ou de uma realidade que você não vivencia. Então, eu quero falar, eu quero me expressar de algo que está me tocando, que está me doendo, ou que está me deixando feliz, que é aquilo que justamente eu estou vivendo. Esse é o escritor que Sim. fala de sua realidade. Sem sentimento não há escrita. Não é verdade? Não é E eu escutei tu falar o nome de alguns escritores aí. E tu já falou, né? Mas qual realmente é o escritor assim que tu mais te identifica? Um escritor maranhense assim que tu mais te identifica, que tu mais gosta de ler, né? É o Josué Montello, É Josué né? Montello. Eu Fala um gosto- pouco dele aí pra gente aí. Eu conheci o E o Josué... porquê disso, né? O porquê. Eu digo que eu conheci o Josué Montello, né? Num sentido figurado, porque ele não está mais vivo. É quando eu entrei no IEMA. Tudo Uhum. vai e volta no IEMA. Porque quando eu cheguei no IEMA, né? Você o pode nome ficar da bem à nossa vontade para biblioteca- falar no IEMA, porque, tipo, desculpa te cortar, é uma escola estadual. E a gente sabe que a educação hoje no Brasil ela está muito complicada. Sim, Mas a gente vê uma pessoa que cresceu dentro de uma escola estadual. Então, se você cresceu, outras pessoas também podem crescer. Eu ainda acredito muito na educação, sabe? Eu acredito muito nas escolas. Eu acredito muito na educação familiar. Então, se a gente quebrar isso aí, se a gente tirar o mérito da escola, da educação familiar, o que que vai ser? Se a gente bater Exatamente. muito contra, o que que vai vir depois? Não vai vir nada, entendeu? Continua. sim. Então, quando eu cheguei na escola, né? E foi uma escola, era uma escola nova, então tinham poucos dias de inauguração. E chegou o dia de escolher o nome, né, do patrono da biblioteca. Uhum. Então, a rede de bibliotecas IEMAs, elas são homenageadas com esse nome de escritores maranhenses. E ali na biblioteca, a bibliotecária me apresentou o tão sonhado, né, escritor Josué Montello. José Montello. E eu fui estudar sobre o Josué Montello para fazer a minha primeira apresentação no IEMA, no auditório do IEMA, foi falando de Josué E Montello. foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira Foi amor à vista. primeira leitura. E Josué Primeira vista, não, a Montello, primeira leitura, né? ele é assim, eu sempre que visito a Casa de Cultura Josué Montello, sempre que eles estavam na biblioteca do IEMA, o nome da nossa biblioteca do IEMA Itaquibacanga é Josué Montello. Eu vejo, assim, Josué Montello uma inspiração muito grande. Sim. Ele escreveu livros fantásticos, né? Então, os outros escritores também são fantásticos, Sim. né? Temos Gonçalves Dias, Maria Firmina dos Eu acho Reis, que o Bandeira Gonçalves Dias, eu acho que o Gonçalves Dias é um dos mais conhecidos. Um dos A gente mais até conhecidos, conversou né? sobre Sim. isso, né? Porque quando alguém fala de alguma poesia, é só aquele. É Minha só terra aquele, tem Palmeiras. Palmeiras. Tipo, só sabe esse pedaço Só aí. sabe esse pedaço. E é interessante porque, por exemplo, quando nós estamos no ensino médio, e aí é quando a gente vai estudar sobre literatura para os vestibulares, né? Normalmente no terceiro ano. E aí o professor vai falar sobre os escritores que são da nossa terra e a gente não conhecia. Aham. Então, como é importante conhecer a própria história nesse momento. Sim. Porque quando eu estou ali na sala de aula, eu vou ouvir sobre Aloysio de Azevedo, por exemplo, Arthur de Azevedo. Uhum. E aí a maioria das pessoas não sabem que eram irmãos e que eram, assim, foram, né? Essa figura tão importante na nossa literatura maranhense. Tem toda uma história, né? Sim. É muito viva. Quando tu aprende, parece assim que é uma coisa que tá vivo ali perto de você, né? Isso Cara, mesmo. isso é muito interessante, viu? Por isso que o nosso podcast, ele não levanta nenhum tipo de bandeira. O nosso podcast, ele é aberto para todos. E a gente fica muito feliz. Mais uma vez eu te digo, a gente receber aqui como uma escritora, como uma poetisa maranhense, né, aqui da nossa terra. É um orgulho assim, imenso para a gente, porque vai ter inúmeras pessoas te assistindo, pessoas fora do nosso estado que vão te conhecer e que vão saber que o jovem maranhense, Sim. ele ama a literatura, ele ama a leitura, ele ama a poesia e o teu papel é muito importante, é impressionante.
o teu papel ele é muito importante dentro da escrita maranhense na tua idade, né? Você tá fazendo uma coisa que, tipo, se fosse pro meio político, vamos dizer assim, um político que teria que fazer, mas não faria tão perfeito, porque não tem sentimento. Sim, Muitas das vezes, eu não conheço nenhum político escritor assim, que tá agora na atualidade, não. Só o Sarney. Tem Sarney, eu acho que os filhos sim, dele sim. também, com certeza, devem ser escritores, mas eu falo o atual. E talvez muitos nem tenham noção do trabalho que tu faz, Sim. né? Isso é uma dificuldade para você também, esse apoio do poder público, né, não? Eu acredito que isso seja uma dificuldade. Mas imagina só, se o poder público desse mais apoio nessa área, quantos jovens nós não iríamos alcançar? A gente tivesse essa valorização, né, Sim. na escrita. Aham. É justamente quando eu falei no início de nós termos uma literatura muito perfeita e muito grande, né, muito importante, e ver que poucos maranhenses conhecem da sua própria história, e ver que aqui no Maranhão ainda nós temos essa grande barreira, né, essa grande dificuldade. Então, quando eu Sim. entro nesse contexto como protagonista, é assim um divisor de águas. É algo que, de fato, não é normal e que é espantoso para as pessoas que estão me ouvindo e me vendo falar de literatura aos 19 anos e Aham. sendo publicado aos 17. Então, não é algo normal. Então, a minha ideia é deixar isso normal, Sim. levando essa inspiração para outros jovens que também têm a vontade de escrever, mas sentem essa dificuldade no apoio, seja ele Aham. financeiro, seja ele psicológico, seja ele em todas as áreas que ele precisa, que ele ainda não entende que Aham. esse momento é Não, importante. eu acredito sim que tem muitos outros jovens espalhados no nosso estado com esse mesmo pensamento, com esse mesmo amor à poesia e à escrita como você. O que falta realmente é o apoio. O que falta é vamos dizer assim, uma casa de amparo, né? Para Sim. isso, eu particularmente eu não sei se existe mesmo essa casa de amparo para o poeta maranhense aqui na nossa cidade. Existe essa casa de amparo para o poeta maranhense? Sem ser os museus Sem aqui que ser a os gente tem, museus, lógico, né? exatamente. Existe a ALMEI, né, que é a Associação de Escritores Maranhenses, Sim. que se encontra a localização lá no Shopping São Luís, né, Aham. em frente à leitura. É uma livraria que ainda eu acredito que é de pouco conhecimento, né, de todo o Maranhão, assim, de Uhum. toda São Luís. É algo importante, né, que destaca os escritores maranhenses, mas ainda existe, apesar de ter o AMEI, mas ainda existe essa grande Amei. barreira. AMEI, Amei. Associação de Escritores Maranhenses. Sim. E ainda existe essa dificuldade. Os jovens ainda, as pessoas ainda tendem a ter essa barreira de aquele ambiente existir, mas ser apagado. E como funciona essa associação? Como é que funciona pro escritor maranhense? Como Não. é que ela acolhe? Ela colhe assim, por exemplo, se eu tenho uma obra, né, quero Uhum. publicar um livro, eu entro em contato com a editora, eles têm uma parceria com uma editora, Aham. e aí funciona todo o processo, né, de publicação do livro. E lá no AMEI só tem exposições de maranhenses, então assim, fica legal quando a gente vai lá, porque parece que nós não estamos em um outro lugar, nós estamos todos ali conectados com Sim. escritores maranhenses. Então, a AMEI assim, é algo muito, muito bom, mas que poucas pessoas de fato conhecem. E o escritor, para ele se tornar para ter uma publicação em um livro, é preciso, tipo, tem alguma coisa técnica, algum pré-requisito, justamente, porque a gente sabe que alguns escritores poetas, por exemplo, não tinham em segundo grau, Sim, né? sim. Era a inspiração mesmo, o poeta se inspirava e vinha outro ali e só sabia o ABC, mas conseguia escrever e outros publicavam. Como é que é esse pré-requisito para um escritor ter uma publicação em um livro? Eu acredito que depende muito, né, da obra que a pessoa vai escrever. Uhum. Depende muito, né? Existem livros muito técnicos, mas existem livros que é porque a escrita ela não é aquela coisa assim, aquele português concreto.
Uhum. entendeu? É muito amplo, então não existe assim uma diretriz certa para um poema. Ah, ele tem que ser perfeito de acordo com a nossa gramática Porque portuguesa. o Não poema ele é existe isso. perfeito para quem fez, Isso. não é isso? Exatamente. Então, existem assim, por exemplo, a poesia concreta é uma expressão diferente. É algo muito que foge muito da nossa realidade, da nossa Se ela for muito concreta, portuguesa. ela não tem sentimento, é isso? Vamos dizer assim? Também, né? São palavras soltas que Uhum. trazem um sentimento, mas de uma forma mais fechada, uma forma mais interna. Não é aquele romantismo todo. Uhum. Então, por exemplo, eu vou falar dos 11 concursos que eu já participei, como foi que eu me classifiquei. Isso. Eu acredito que muita gente tem essas dúvidas, até mesmo quando eu faço as Sim, publicações eu no também Instagram. eu tenho essa dúvida. Parece assim, parece Não, assim, não é fora do não é comum, né? duvidando de você, né? Como é Mas que eu digo assim, funciona, né, o a processo? dúvida é como que funciona o processo, entendeu? Como é que funciona? Por exemplo, esse livro aqui é a Antologia Poesia Agora, no outono 2020, que foi o meu primeiro poema publicado, O Verdadeiro. E como é que funcionou todos esses concursos que eu participei? Eu me classifiquei em 11. Então, depende muito da editora, depende muito do funcionamento do edital, toda a norma do concurso. Então, existem as regras, né? Existem umas regras da categoria que você vai escrever. Eu sempre escrevo para poesias, né? Então, existem ali os textos. Às vezes, tem uns concursos que mandam um tema. Ah, a gente vai falar sobre resiliência, por exemplo, na pandemia, né? Surgiu muito essas questões de falar sobre as questões da pandemia, falar Sim. sobre a resiliência, que foi um momento assim que todo mundo ficou em casa, né? Foi um momento que todo mundo passou por algo difícil, né? Está passando. Então, esse período assim foi um momento que eu acho que surgiu muitos escritores, porque todo mundo queria expressar o que estava sentindo e não Sim. conseguia. Ia para as redes sociais, ia para as publicações, mas queria algo. Então, falando resumidamente de todos esses concursos, funciona assim. Então, após a minha classificação, eu ganho espaço no livro, na revista literária ou um e-book, dependendo do que for. Então, as minhas classificações se dizem assim: eu ganho espaço no livro e destaque com os meus poemas. E é interessante, que eu acho legal de alguns concursos, por exemplo, da editora Trevo, é que eles dão destaque a representantes. Por exemplo, eu represento o Maranhão nesses concursos, porque, como maranhense, sendo classificada, eu consigo levar esse destaque do nosso estado. Sim. Então, acho muito interessante. Tem as revistas literárias e funciona esse processo, né? Acontece por toda uma comissão julgadora. Ali é um processo, seu poema, por exemplo, os meus poemas, eles passam por toda uma análise, por todo um requisito, por todo um funcionamento. Eles vejam toda a estrutura e tudo, até chegar no resultado final, se positivo ou negativo. E ainda bem que foi tudo positivo, né? Bem positivo, né? Muito bem. Eu vou te fazer uma pergunta, mas eu queria que tu respondesse depois que eu lesse o chat, tá? Pra te dar um tempo de tomar uma águazinha aí também. A pergunta que eu vou te fazer é o seguinte. O poeta em si, o escritor. O poeta é muito... A gente vê que é muita questão de sentimento e tal. Mas quando que um poeta, ele se torna um profissional para ser remunerado com isso, e o escritor também? Porque, querendo ou não, o livro é vendido. E rola... Sim. Tem uma grana envolvida nisso aí. Sim. Quando que o poeta, ele realmente ele começa a ganhar dinheiro com as suas poesias ou com as suas escrituras? Porque isso também envolve muito, né? O poeta, ele precisa de recursos, entendeu? Mas antes de tu responder, pode tomar sua água aí, que eu vou ler o chat aqui, que tá bombando aqui, olha só. Tem aqui, ó, Gustavo Veitosa mandou palminhas. Vitor Gabriel, kkkk. Eu acho que ele tá feliz, né? Tá feliz, né? Que é o Vitor Gabriel. Aí, Um beijo pra todo mundo. Opa, boa noite, Manu é demais. Aí, Vitor Gabriel, verdade. Gustavo Feitosa, perfeita. Aí, tem mais aqui, Ive. Pessoa super inteligente e simpática. Aí o Vitor Gabriel diz aqui de novo, salve por Wanderson Guilherme. Eu não sei quem é Wanderson Guilherme, deve ser alguém que vocês conhecem aí. O Dário Júnior, ele diz assim, ó, pela primeira vez, uma entrevistada da minha área. Nossa, Dário Júnior é escritor. Que massa, né? Olha só. KKK, sou Show, poeta, escritor e editor de textos.
Estou preparando meu primeiro livro sobre empreendedorismo. Muito Irei bom. lançar pela, eu acho que é Uniasalve, Unisvi, editora do Ceará, do meu amigo Josiandro. Aí, Josimar, ele fez uma pergunta aqui: o que sobra e o que falta aos movimentos e instituições literárias em nosso estado? Antes de tu responder essa pergunta do Josimar, aí tu responde a minha que eu te perguntei. E aí eu vou só lembrar. Eu perguntei como que o poeta começa a ganhar dinheiro através de suas poesias, dos seus livros, da sua escrita. Como ele começa a ganhar dinheiro? Eu Entendeu? acredito que Ou isso não esse- funciona? isso sempre foi uma coisa que os escritores tendem a fazer funcionar, mas é algo que ainda é muito barrado. Sim. Porque existe uma marketing muito grande, uma estratégia de marketing gigantesca. Aham. E já é um produto assim, eu falo um produto porque, por exemplo, é fácil você vender essa garrafa de água porque muitas pessoas têm necessidade de tomar água. E um livro, será que as pessoas tendem à necessidade e curiosidade de serem transformadas por uma leitura? Então existe esse diálogo. Então é difícil para o escritor entrar nesse ramo, né? É Uhum. difícil para o escritor entrar. Quero ser escritor para eu ganhar dinheiro. É muito difícil isso. Se existe alguém assim, de Mas fato é o Augusto Cury, né? mesmo hoje com as plataformas digitais, com as redes sociais, continua se tornando difícil. Porque eu pelo menos eu vejo assim, você entra numa plataforma digital para comprar um livro, entra na Magalu, na Hotmart, por exemplo, tem muitos. Sim, né? sim. E, tipo, eu nem conheço a pessoa, mas eu quero comprar o livro Eu quero dele. comprar o livro, E, exatamente. tipo, ele vende 200, 300, 500 mil livros através de uma plataforma, né? Um escritor hoje, por isso que eu falo, com essa tecnologia, isso já, eu acho que mudou muito. Mudou muito, porque... A questão aqui, que o escritor maranhense aqui, eu acho que é isso que pesa. Isso, sim, sim. Quando eu falo de uma instituição para cuidar, eu penso nessas questões. Você não, tu já tá na era da tecnologia. Mas tem muitos escritores que não estão nessa era da tecnologia. Então eu acredito que brevemente tu vai lançar um e-book, tu vai lançar um livro digital, alguma coisa assim. Sim, sim. E aí vai começar a entrar dinheiro. Começar... Né? Mas outros não têm essa oportunidade, entendeu? A pergunta foi justamente por isso, porque a gente tem hoje as plataformas digitais que elas ajudam, sim, as pessoas a desenvolver os seus projetos e gerar recurso, né? É porque a história dos escritores, né, que começa muito, muito antigo, isso é muito antigo. Então, ali, por exemplo, para Machado de Assis, não Sim. era como é para mim hoje. Então, isso. existe essa dimensão, né? Existem essas sociedades, né, de um aspecto muito diferente. Uhum. Então, a tecnologia ela impulsiona essas vendas porque você vai ali para frente de um Instagram, você tá ali com uma ferramenta que te deixa muito conhecido No mundo e viável, né, para muitas pessoas. Então você vai pegar o seu livro e vai falar do seu conteúdo. Então esse conteúdo pode chamar a atenção de várias pessoas ali e você vai conseguir vender. Uhum. É a grande estratégia, né, o grande marketing na era Isso. da escrita, marketing digital é assim um ponto que leva o escritor. E se de fato aquele produto é algo que interessa as pessoas, de fato vai mudar e vai conseguir vender. Sim, mas pro nosso estado hoje ainda se torna Sim, um pouco com certeza. difícil, né? Muito difícil. É um pouco difícil porque além de faltar recurso, falta técnica, falta conhecimento, né? Investimentos E também. investimento. Então, eu acredito que, não sei se de repente alguém da associação tá até assistindo aqui a gente, né? Mas eu acredito que se a associação mudasse, virasse a chave, eu acho que muitos escritores iriam surgir. Com certeza. Porque tem muito escritor que ele é escritor e ele é ajudante de pedreiro. Sim. Tem escritor, tem poetas em várias cidades aí que ele trabalha com uma outra coisa. E a poesia é só para ele se descarregar, vamos dizer assim. A escrita é só para ele descarregar, né? Mas quando vai para um livro desse, não é para descarregar. Quando vai para um livro desse, é para motivar pessoas e se motiva vendendo, muitas das vezes. Sim. Você vai clicar em um livro lá no Google, por exemplo, para abrir ele, você não consegue abrir, só se comprar. Só se Né? comprar. Então, eu acho que se a associação ela olhasse dessa forma,
com certeza vai mudar muita coisa. Com Eu certeza. sei que eles já trabalham bastante, né? Mas sempre tem mais um outro gancho que pode trazer, para trazer recurso para os escritores também, entendeu? Eu Sim. sempre vejo isso. Agora a pergunta do Josimar aqui, ó. Pergunta do O que Josimar. sobra e o que falta aos movimentos e instituições literárias em nosso estado? O que sobra, O que sobra e o que falta? O que tu acha assim? Esse balanceamento, né? Nos movimentos literários. Eu acho que o que falta muito é essa grande construção na educação. É o jovem sendo educado nesse processo. Ele vai entender que eu pensava o seguinte, que eu queria estudar no IEMA e eu queria mudar a visão dos estudantes em relação à biblioteca e os livros. Eu não queria que eles olhassem, né, para a biblioteca, para aquele ambiente como algo chato. Eu queria que eles vissem ali em algo que de fato é transformador. Uhum. Mas a educação, ela precisa transformar as pessoas e as pessoas transformam o mundo, já dizia Paulo Freire. Então, essa construção, essa base, esse pilar, ele é importante. Sim. É lá na escola, quando os livros eles são tratados como algo, de fato, que impulsiona em algo. Um livro que não é só a matemática que eu preciso aprender. Eu tenho esse livro porque eu quero aprender só matemática, porque a matemática vai me ajudar a passar no vestibular. É desconstruir essa visão. É dizer, eu quero ter esse livro porque a matemática é importante para a minha vida. Sim. A mesma coisa acontece com as outras disciplinas. Eu entender que aquele livro ali não é só para um vestibular ou para alguma coisa, para eu passar na provinha. Aquele livro é importante para a minha vida. Alguém escreveu ele inspirado em algo que me ajudou hoje a ser alguém. Então, é ter essa visão. O que sobra, não tem muito o que sobrar, né, nessas situações. Eu acho que o que tem mais é que faltar, né? Que questões mais que faltam. De fato, esse investimento nas questões das exposições literárias, na questão da divulgação dos livros, né, na valorização. Nós já vemos bem aí na valorização dos nossos escritores maranhenses que ainda é assim muito difícil você ver alguém como eu falando de um escritor maranhense que já viveu há muito tempo, né? É verdade, mas por incrível que pareça, o chat aqui tá tendo bastante pergunta, viu? Cara, a rede social, o mundo digital, ele é impressionante, porque ele te conecta com muitas pessoas e tu te surpreende, ó. Tem uma pergunta bem aqui, ó. O Dário. O Dário, como ele é escritor, eu vou falar dele aqui. Dário, ele pergunta assim, minha pergunta, você já lançou algum livro? Quais são as temáticas em seus escritos? Caso já tenha um livro publicado, como você trabalha o marketing do seu livro aqui na ilha? Aquilo que eu falei, né? Da questão do marketing. Isso. E aí? Então, eu sou publicada constantemente em livros e revistas, né? Isso por conta dos concursos literários. E o projeto de lançar um livro assim, sem ter participado de concurso e ter obtido esse mérito, é um projeto ainda meu, né? Eu estou escrevendo. Sim. É um livro que conta a história da minha cidade, conta a história de Apicuançu e todo esse contexto. É um livro que vai demorar um pouquinho, porque requer um estudo maior, requer muitas pesquisas e muito trabalho. Então, mas toda essa correria eu consigo ainda fazer essa dimensão. Apicuançu tem quantos anos? Apicuançu tem 27 anos. Então é nova, tá? A história 27, tá nova aí. Tá nova. Tá. Mas tem muita história pra contar. Mas tem muita história, é verdade, eu sei. Então, é o Dário, né? É, o Dário. Dário, eu, como já falei, né, sou publicada constantemente, então isso me leva a escrever para as editoras, né? Assinar um contrato com uma editora e escrever para aquela editora. A partir do momento da minha classificação, eu autorizo a autorização de imagem, assino um contrato que eu devo escrever ali para aquele livro que vai ser lançado pela editora. Então, esse trabalho, eu já comecei nesse engajamento, né? Então, eu sou uma pessoa também ativa nas minhas redes sociais. Eu mostro o meu conteúdo para as pessoas. É sempre bom falar, né? Sim. E a temática, como eu falei, eu sou muito provinciânica. Eu gosto de escrever sobre São Luís. Eu gosto de escrever sobre Apicuançu, que é a minha paixão. E escrever sobre aquilo que eu estou vivendo no presente. Aquilo que eu estou, de fato, vivenciando. Então, essas temáticas eu levo para a poesia, para os encantos poéticos. O Carlos Jonas aqui, ele faz um elogio, né?
Emanuele é uma menina admirável em todos os aspectos possíveis. Uma pessoa super inteligente, sem falar no dom da escritura que ela tem. Ó, que Nossa, legal, viu? obrigada. Parabéns. Viu? Muito obrigada. Eu O fico assim, vou ficar emocionada. Carlos Jonas. Carlos Jonas. Carlos Jonas. Pois é, eu falo isso. Carlos Jonas é sucesso. A rede social ela tem esse poder de conectar pessoas, né? Parece que não, mas tem bastante gente que é afim desses assuntos. Sim. De saber como é que é a vida de um poeta, de saber como é que é a vida de um escritor. E a Como é gente que- descobriu o Dário como escritor, né? O Dário, ele sempre tá participando aqui, mas não sabíamos que ele era escritor. Dário, se eu soubesse, eu tinha te trago hoje aqui, cara, mas eu não sabia. Pra gente bater esse papo, Pra né? gente bater esse papo, né? Mas a rede social, ela nos conecta e aí a gente tem tanta surpresa, Sim. né? Porque você vê, uma pessoa te elogia, uma outra já disse que é escritor também, que a gente nem sabia, o outro já te faz uma pergunta técnica, a gente aqui já bate um papo extraordinário, muito bom, com muita informação, com muito tudo, daqui a pouco a gente vai ter um lanche bacana, entendeu? Então, a rede social, ela é muito interessante por isso, né? Eu vi que tu ganhou um prêmio agora, né, com uma poesia que você fez. Conta aí como é que foi essa tua emoção pra gente. Na verdade, todas as vezes, né, que surge essas classificações, eu fico muito emocionada. A primeira, né, que é desse livro que eu trouxe, foi para mim assim, eu fiquei assim muito, muito, muito mesmo feliz, porque eu não imaginava, né, porque eu tinha aquele A pensamento. tua primeira publicada. Sim, a minha Sim. primeira publicada. Então, quando eu passei por esse processo, eu nunca imaginei que eu, ali, com 16 anos, né, pudesse entrar no concurso e ter conquistado uma classificação nacional, que é muito difícil. E essa editora eu já fui classificada 3 vezes, eu acho, em vários concursos deles, que é algo já impossível passar em um. Imagine se classificar várias vezes. Então, isso, para mim, é uma coisa muito, muito inacreditável. E a minha última classificação foi em um concurso, o nome do concurso Ranking Poético, que foi um pouco diferente dos outros concursos literários que eu já participei. Foi através de votos pela internet. Foi um ranking, né? Então, um escritor que tivesse o maior ranking de visualizações numa página que estava sendo publicado meu poema iria ganhar. Só que o tempo que eu entrei no concurso não durou nem um mês. Então, Sim. eu entrei assim no finalzinho de de novembro, e o resultado sairia 2 de dezembro. Então, o tempo, acho que foi nem semana, acho que foram 5 dias. Bem curto, né? Muito curto. E o concurso já estava existindo desde outubro do ano passado. Então, eu fiquei, nossa, eu não vou ganhar. Mas aí eu recebi o convite para participar e eu disse, nossa, eu vou entrar no concurso, né? Vou arriscar. Aham. Vou ver se a galera realmente me ama e vai votar em mim. Sim. Então, eu entrei no concurso, assim, já achando que eu ia perder. Eu falei, nossa, todas as vezes eu vou e ganho, eu acho que esse aqui eu vou perder, porque é diferente, né? Um ranking, tem que ter muita divulgação. Então, eu entrei no finalzinho e no dia 2 de dezembro saiu o resultado. E eu alcancei o maior ranking dos outros poetas que já estavam participando há muito tempo. Sim. Então, eu fiquei, assim, impressionada, porque eu não imaginava que eu obteria essa quantidade de votos tão grande em tão pouco tempo. E Muito bom. foi muito bom. Eu vou te fazer uma pergunta aqui também, que essa é interessante. Você acha que as mulheres se destacam bastante aqui como escritoras maranhenses? E por que elas se destacam tanto assim? Eu acredito que as mulheres se destacam, mas ainda existe uma barreira Muito com relação grande, ao porque público feminino. tipo, você fala, por exemplo, tu fala o nome de 10 poetas masculinos, tu fala de uma feminina. Sim, sim. Mas a gente sabe que tem muitas escritoras e poetisas femininas no Maranhão, entendeu? Mas os mais conhecidos, São escritores, né? No os público masculino. é o público masculino, entendeu? É- Eu adoro ouvir uma voz feminina. Sim. É quando, por exemplo, isso começa na escola, né? Isso Sim. começa nos pilares da educação. Quando você tem um Machado de Assis como referência, quando você tem ali os escritores como referência. Pois é, isso. Os escritores são mostrados. As escritoras nem tanto. Sim, E se tu quiser conhecer alguma, tu vai procurar. tem que procurar, tem que ler sobre, por exemplo, Clarice Lispector, né? É uma escritora muito famosa. Maranhense. Não,
brasileira. Ah, tá. E a escritora, por exemplo, Clarice Lispector, ela é muito famosa, mas ainda poucas pessoas conhecem ela. Eu falo conhecer no sentido de suas obras, né? Sim. Porque ouvir de um escritor é fato, mas conhecê-lo de fato, as suas obras ainda é muito difícil. Então, eu acredito que essa barreira, ela é muito grande ainda. Então, eu acredito que quando você olha para uma escritora feminina, né, o público já vê, isso é só romance, isso é besteira, porque mulher tende a se apaixonar e criar ali várias ideias na cabeça, né? É aquela história do diário, né, que eu falei no começo. Sim. Então, eles pensam, isso é paixonite, né, de mulher. Ela tá ali, isso aí não é coisa ser estudada dentro de uma sala de aula. Uhum. Isso não é algo. Então, a gente está aí na Semana das Mulheres e eu percebo esse grande empoderamento, né? Essa grande questão a ser levantada, dizer que as mulheres também são fortes na escrita. Sim. Que as mulheres também são grandes na ciência, né? As mulheres são fortes em tudo, viu? Pode ter certeza. São perfeitas. Os homens sempre ficam embaixo dos pés dela. Isso. E aí a gente tem a nossa escritora maranhense, a Maria Firmina dos Reis, né? Que é um destaque muito grande. É uma escritora que, de fato, impulsionou, né, o romantismo no Brasil. Quando nós estudamos literatura brasileira, num contexto geral, todo mundo tem que aprender sobre Maria Firmina dos Reis, que foi a nossa escritora romancista e negra, né? Porque ainda existia esse grande preconceito, sim, né? Esse grande racismo com as pessoas de um negro não pode se tornar escritor, não pode ter voz na sociedade. E quando uma mulher, Maria Firmina negra, chega a ter voz na sociedade, é uma mudança de paradigmas muito grande, sim, porque mostra que esse preconceito não deve existir. Que essa mulher também escreve, assim como eu, Emanuele branca, no sentido contemporâneo, e Maria Firmina, minha antepassada, escreveu. Então, isso é algo também a ser falado, dizer que essa voz que ela levantou, que hoje também faz parte da minha história, como inspiração, também tem que ser falada. Ela escreveu em qual época? Eu não sei dizer assim, basicamente a época, mas foi assim, a mesma época que os escritores, José Monteiro, os outros escritores. Então era uma época muito antiga e muito difícil, que tinham assim, eu acredito que no contexto de São Luís, né, no contexto do Maranhão, falando assim dos escritos dela, eu acredito que foi muito difícil. Ela sofreu muito preconceito, com certeza, muito mais do que um público contemporâneo. Porque existe ainda a questão do racismo, a questão do espaço na sociedade. Então, uma mulher de classe média, uma mulher que não tinha um estudo tão avançado, entrar no ramo da escrita parecia algo que não era possível. Sim. E ela mostrou que é possível. Por mais que o tempo o tempo já passou e hoje a gente está em outro tempo, mas eu vejo que os obstáculos, eles continuam os mesmos. Sim, sim. Eles continuam os mesmos porque as pessoas, elas não evoluíram. Elas não evoluíram em pensamento, em aceitação. Hoje parece assim que o cancelamento é muito rápido, né? Sim, muito rápido. O preconceito é gigante por ser mulher. Exatamente. Eu não sei de onde esse povo tira isso. De ter de onde que eles tiram o negócio, porque assim, muitas vezes a pessoa não se destaca. E não quer que outra pessoa se destaque. E aí quando vê que é uma mulher, acha que a mulher é sexo frágil e tal. Exatamente. Mas muitas das vezes não é. A maioria das vezes, 100% esmagadora, não é. A mulher é uma batalhadora. Hoje, a mulher, ela tem a mesma responsabilidade que o homem dentro de suas casas. É a que traz comida para dentro de casa, é a que vai trabalhar, é a que chega às 10 horas da noite. Ganhou um espaço na sociedade. Ganhou um espaço, né? Mas assim, algumas pessoas ainda na sociedade, eles ainda, parece assim que eles não acordaram, ainda estão vivendo lá em 1940 e acha que vai só lavar a tua louça, vai lavar meu pé, isso não é mais isso. E muitos homens acabam não aceitando essa questão. Eu imagino sim que a tua dificuldade para te mostrar no público hoje, eu acredito, já sofreu assim algum preconceito em relação a isso, tu já te sentiu diminuída no momento que tu tá ali no meio de muitos homens, né, vamos dizer assim, e tu naquele momento ali tu sentiu que eles
Peraí, deixa eu te colocar de lado aqui. Não, essa meninazinha aí, Tá já certo, passou alguma Sim, vez por sim, isso? Sim. Não, Sim. não precisa citar nome, deixa os nomes pra lá, só Deixa o conta a nome. história. Pode ter algum me assistindo, né? É, também, pois é. É. De repente hoje ele é até teu fã. É. Já passei sim por esse momento. Foi um momento que eu, de fato, pensei em desistir de escrever. Isso me levou, né, a pensar isso. Sim. E aí eu criei uma página no Instagram. E aí eu disse, nossa, eu vou apagar essa página do Instagram, porque eu acho que não dá certo. Eu tô escrevendo aqui e ouvindo esses comentários, né? E geralmente sempre foi do público masculino, por dizer, Sim. isso é romantismo. Isso é coisa de gente apaixonado. Poema é coisa de... Como se o homem não tivesse Como se sentimento, homem não como se o homem tivesse se sentimentos, apaixonasse, não. né? Ele que não se apaixonava, mas os outros não tem nada a ver É com o como se sentimento tivesse dele. assim, se você tá num relacionamento, né? Então a mulher tem que se declarar mais do que o homem. O homem tem que ser mais Mais fechado. duro, né? Num contexto que as pessoas acreditam, né? Tem um monte de homem chorão aí. Então, então Tá eles cheinho, dizem aqui assim, tem uns 3 aqui, viu? isso aí. Chora! Isso é poema de gente apaixonado querendo se declarar para alguém. Eu, muito jovem, né? Como é possível uma menina tão jovem? Isso é paixão de adolescente, só pode. Sim. No contexto das pessoas, mas no grande leque de coisas que eu penso, né? Eu acreditei mais forte que não. E as pessoas que iam aquilo era lá meu sonho. no teu Instagram e para de escrever, isso é bobagem e tal, era Não, isso? até que isso eu ainda não recebia, né? Mas eu percebi assim, quando eu começava a falar, né? Tipo, eu acho que talvez não vai dar certo. Uma vez eu montei um projeto na escola, só que foi muito bom, porque quando eu montei esse projeto, né? A gente conseguiu levar esse trabalho para os outros estudantes. Então, foi uma conexão com outras pessoas. Eu consegui ouvir um outro público. Então, Sim. além da minha realidade, eu consegui ouvir outra realidade. Então, esse negócio, assim, mas eu sempre percebia, né? Ela tá muito nova. Também alguém desacreditou em Tem mim. essa questão da idade Sim, também ainda, é né? muito nova. É impossível alguém escrever, alguém se classificar. Mas eu sempre acreditando que era o meu sonho e eu não poderia desistir. Você tem que acreditar, sempre você tem que acreditar em você, porque Deus, ele capacita Sim. as pessoas, entendeu? E quando ele capacita, pode falar quem quiser falar, pode tentar deu te certo. derrubar, quem quiser te derrubar, porque, Não funciona, né? porque já deu certo, não funciona. Vamos lá. Como é que é o dia a dia de uma escritora? Meu corrido. Isso é importante. Como é que é? Explica pra gente aí. Dia a Como é dia que é o de teu uma dia a dia escritora. assim, de uma escritora? Como é que é? Eu acredito que, assim, o escritor, o tempo inteiro ele está escrevendo. Eu acredito que não tem uma pausa. Não tem assim, de manhã eu vou fazer poema, de tarde eu vou dormir e à noite eu vou para a faculdade. Eu acho que não existe. Pelo menos o meu dia a dia não é isso, né? Uhum. Meu dia é muito corrido, né? Eu faço inúmeras coisas, mas escrever eu não levo no sentido, é uma obrigação. Fechei com essa editora aqui, tenho que escrever. É muito por amor. Escrevo muito por amor, muito por gratidão mesmo. Uhum. Então, o meu dia a dia é corrido, mas eu consigo sentar ali e pensar, nossa, eu acho que eu quero escrever uma coisa aqui que vai mudar a realidade de alguém, vai inspirar alguém, ou vai, de fato, deixar alguém melhor. Sempre pensando nesse aspecto. É de momento. Tipo, tem uma hora que tu tá aqui, não, eu vou momento. falar com minha... Hoje eu quero só conversar com minha mãe, com minha irmã. Sim, Eu de não- momentos. Aí não quero nem saber, aí tua cabeça fica fervendo aqui. Escreve. Sim, Escreve. Às né? vezes de madrugada, né? Você tá ali dormindo e aí te vem uma frase, você tá ali deitado, né? Te vem uma frase, ou vem um verso de um poema. E aí eu escrevo. Aí tu levanta e vai escrever. Inclusive o meu Mas tu poema. levanta assim, felizona ou tu... Feliz. Nossa, olha a ideia. Nossa, eu tive uma ideia. Ou então tu vou levanta montar assim. esse programa, vou montar esse Aí então tu esse levanta poema. assim, pô, agora eu tenho que dormir. Que me veio, né? Tava tanto tempo pensando. Então, inclusive o meu poema, né? Do último concurso que eu participei, eu tava na litorânea, de boa, no meu lazer ali, passeando na Avenida Litorânea. Olhei mas pro a mar. litorânea também é uma apelação. E Você olha pro mar, né? Olhei pro mar e me veio o poema em mente. E eu conversando com os meus amigos e o poema na minha cabeça. E eu Aham. peguei o celular, comecei a teclar como se eu tivesse no WhatsApp.
Mas eu tava escrevendo poema. Sim. Aí todo mundo Não ficou, tem como, tu vai pra gente. litorânea, como é que não vai vir uma inspiração? Lá vem a onda do mar, a onda Muito que perfeito. quebra, a onda... Olha eu fazendo Muito poema. perfeito. Agora, É uma ligação muito grande. interessante, as pessoas acham que o poema, ele tem que ser rimado, Sim. né? Mas ele tem que ser rimado? Não. Porque existem assim, uma diversidade, né? Ali no trabalho literário, por exemplo, a prosa é diferente do poema, Sim. o conto é diferente, a crônica, existem esses trabalhos. Uhum. Um poema, ele necessariamente não precisa ser rimado, porque as pessoas cresceram também com isso. Sim. Ah, isso aqui não é poema, porque precisa ter musicalidade, né? Precisa ter isso. Não são as características específicas de um poema. Uhum. Às vezes o poema ele pode ser ali uma poesia concreta. Poesia concreta, geralmente, são palavras, né? Um formato de algo que compõe um poema. Uhum. Então, às vezes, uma imagem é uma poesia. Então, no sentido escrito, o poema necessariamente não precisa ter rima. Rima. Não precisa. É porque bom, né? tem Mas não necessariamente. a poesia de cordel, né? Sim, ela também. é rimada. Ela é aí muito já- rimada, sim, né? Isso. Essa com certeza faz parte da característica, por exemplo. Se não tem ali a musicalidade, as rimas, não é uma poesia de cordel. Então, existem, quando a gente vai estudar essa estrutura do poema, existe essa diferença de que público, para que público você está falando, que tema que você está utilizando, qual a linguagem Então, que você a poesia, precisa utilizar. ela se divide em poesia rimada, em poesia... Como é que é? Sim, porque às vezes você vai, por exemplo, depende da linguagem que eu estou utilizando, né? O eu lírico ali, esse processo. Então, às vezes o poema, necessariamente ele é rimado e necessariamente ele não é. Então, também existe isso. Então, às vezes, por exemplo, alguns poemas, né, não necessariamente são aqueles poemas certinhos. Os poemas certinhos eu falo em relação à nossa gramática. Aham. Então, às vezes, as pessoas exigem, não, tem que estar certinho na gramática, tem que estar corretinho. Então, às vezes, o poema não é só isso. O poema, ele é uma linguagem muito além. É uma Porque comunicação entre é como o se o leitor e o certinho escritor. ficasse muito mecânico, não é Sim, isso? sim, não é muito mecânico. A escrita ela é aberta. Então, o escritor ele tem um leque de oportunidades e de escritas muito grande. Entendi. Talvez seja por isso que muitos não valorizam, porque não é uma coisa tão técnica, Isso, entre aspas, né, na visão deles. É como se não fosse uma coisa assim tão técnica. tão técnica. Mas, no fundo é. Sim, Né? Porque você não vai... vou escrever uma bobagem aqui... Não passa, né? não passa, né? Não passa. Existem essas diretrizes, por exemplo. Se for pegar um trecho de algum livro de Machado de Assis, nós iremos perceber a grande complexidade na linguagem que ele utilizava, apesar de estar em uma época muito diferente da minha. Uhum. E se for pegar um artigo meu ou de outros escritores, existe essa diferença, existe esse parâmetro entre escritor, né? Existe um escritor muito rebuscado e um escritor não tão rebuscado. Um escritor que usava uma linguagem ali muito complexa, como Machado de Assis, né? E outros escritores. Mas um escritor que provavelmente não utiliza uma linguagem tão rebuscada assim. Entendi. Qual, assim, eu fico pensando, né? Qual é o tamanho médio das tuas poesias? Tu tem uma base assim, tipo, não, eu quero ter 3 estrofes aqui. Não, a minha poesia ela vai ter, sei lá, só 2 estrofes. Tem isso? Sim, Tu mede? Sim, tem isso. Então... Às vezes depende dos concursos também, né? Depende. Saquei, entendi. Vai lá. Depende, porque às vezes os concursos, por exemplo, não pode ultrapassar mais de uma lauda, ou não pode ultrapassar mais de tais caracteres. Então tem que ser esses. Aí tem um site, né, que ele calcula. Mas aí já não se torna técnico demais? Também. Né? Mas existem poemas então, que... Desculpa, rapidinho. Então, quando tu vais para um concurso, aí tu faz um treinamento. Sim, né? sim. Tá, vai lá. Entendi. Então, existe um site na internet que você consegue perceber e ver quantos caracteres você escreveu. Sim. Isso para o concurso, né? Isso para o concurso. Isso se torna técnico porque faz parte ali de um livro que você provavelmente está competindo para ser publicado. Sim. Aí é uma coisa diferente. Uhum. Mas existem poemas de 3 estrofes, de 2 estrofes, ou até de 1, ou poema até de 2 linhas, né?
Eu sempre escrevo 3, porque eu acho bonitinho, eu acho que combina. Eu vou Entendi. nesse sentido. Mas às vezes a minha inspiração foi ali, eu escrevi só 2. Então, fechou. Então, às vezes, fecha em 2, fecha em 1, Tipo, fecha em 3. essa que tu ganhou agora, que tu até me mandou ali, eu acho que tem 4 estrofes, não é isso? Que tem aquela lá? Sim. Tem 4 Tem umas estrofes. que são mais grandes. Depende muito da estrutura também do poema. Tem essa questão estrutural, né? Essa questão de como são 2, são 3. Uhum. Existe essa parte toda gramatical. Entendi. Aí eu te pergunto, aonde é que a gente consegue encontrar as tuas obras? Em quais livros já foram publicados os teus poemas, as tuas escritas? Eu posso ler aqui Não, o claro, post? fica à vontade aí. Porque já foram muitos aí, eu não consigo lembrar todos. Não, pode ler. Tranquilo. Tem que esse podcast aqui, vou só dar um alô aqui pro pessoal, né? A gente tem o apoio aqui do Churrasco do Joel, Fogo e Truque do Joel, tá? Quer comer bem e pagar pouco? Vai no Churrasco do Joel, Estrada de Ribamar, bem em frente ao Pague Menos. Lá você encontra hambúrgueres, cachorro-quente, lasanha, macarronada, espaguete, um churrasco assim, maravilhoso, cara. Não tem como você chegar no Churrasco do Joel e não se impressionar com a qualidade do produto, com a qualidade do atendimento, com o carisma do Joel do Churrasco, é um cara excepcional. Você não pode perder. Vá no Churrasco do Joel, Estrada de Ribamar, em frente a Pague Menos, ele está lá prontinho com a sua equipe para lhe atender. O melhor atendimento de São Luís é no Churrasco do Joel. O pessoal está degustando aqui um hambúrguer aqui do Churrasco do Joel, que já chegou aqui pra gente, tá? Daqui a pouco a gente vai comer o nosso aqui também. E quer comer bem? Como fala o meu amigo Joel, quer comer bem? Vem pro Churrasco do Joel. Todo mundo já sabe esse slogan, viu, Joel? Valeu, cara. Todo mundo já sabe. Fica à vontade. Então, eu vou citar, né, os 11 concursos. Sim. E... Todos esses já foram publicados. Tá. Sim. Então, eu costumo divulgar, eu estou divulgando agora na minha página do Instagram, né? Mas tem o site das editoras que pode ir visitar também, ó. Tem o concurso Poesia Agora Outono 2020, que é esse livro aqui, que foi o meu primeiro, né? Primeiro poema a ser publicado. Poesia Agora Primavera 2020, que também é um concurso realizado por essa editora. O Poesia Agora Verão 2021 também é um concurso dessa editora. Foram 3 concursos, né? E o Poesia Livre 2021 é um concurso, né, da Transver Poesias. E esse concurso, ele assim foi assim magnífico, porque a Transver Poesias, ela reúne poetas que escrevem de fato assim com muito show. Sim. E Antologia para Ler e Morrer de Medo, volume 5, foi meu maior desafio, porque eu nunca escrevo sobre ficção, sobre terror e tal. Mas essa antologia foi publicada, eu recebi 3 páginas, ganhei 3 páginas com a minha biografia e 2 poemas meus. Em homenagem à minha cidade, né? Escrevi de 2 lugares, né? Escrevi de um rio, que eu batizei o nome, né? Eu tava lá visitando, Rapaz, e aí... tu já é uma celebridade, viu? Tu já aí tá dando nome pro rio. Aí tinha um rio que marcou muito a minha infância, né? E atrás desse rio, que não tinha nome, eu fui conhecer também, né? Sim. Muita aventureira, eu fui conhecer esse rio. E quando chegou lá, eu falei, vou escrever sobre esse rio. Como lá tem muita pedra, assim, eu disse, esse rio aqui, vou colocar o título do poema, O Rio da Pedra. E o outro lugar é um lugar também muito conhecido, né, lá, e eu comecei a escrever. E a antologia Vereda Poética também foi um outro concurso que eu participei. A antologia Esboços da Alma, né? Esse também foram 3 páginas. Eu escrevi 2 poemas, minha biografia. Na maioria deles tem minha biografia contando a minha história. A antologia Tempo de Amar, né, que eu participei, foi em homenagem à minha mãe. Eu escrevi um poema para ela no Dia das Mães e participei dessa antologia. Eu falei, vou escrever um poema em homenagem à minha mãe, porque se eu ganhar, o livro vai ser em homenagem a ela. E eu ganhei e hoje está homenageando a minha mãe. Sim. A revista Litera Livre, que é uma revista que reúne mensalmente, né? Eu sou publicada mensalmente na revista, porque
Deus me abençoa, né? Em todas É, isso aí. as classificações eu consigo. E o concurso Ranking Poético, que foi o que eu falei, né? Daqui do ranking. E o Poesia agora, Inverno 2021, que já pegou um pouco do ano passado. Uhum. E aí eu já estou escrevendo. E fora os outros concursos que eu também estou participando agora em 2022, que muita gente me pergunta, manda eu soltar os poemas, mas eu escrevo muito para a questão dos concursos. Então, eu costumo soltar somente os poemas, expor nas minhas redes sociais que já foram publicados, porque existe também aquela regrinha, né, que o poema não pode ser divulgado enquanto ele está no concurso, sim, né? Sim. Então, eu não posso ficar publicando nos outros. Então, esses concursos Tu de só 2020 publica e aquele 2021. que já passou, né? Sim, o que pode estar mostrando ali. Então, eu participei desses concursos e aí eu começo a mostrar aí os outros que eu estou participando. Quando, porventura, eu guardo eles ali, eu tenho toda uma organização, um fichamento para estar postando e divulgando nas redes sociais. O que tu falou aí da questão das tuas publicações, aí eu vou te fazer uma pergunta aqui que eu acho que é interessante para o público também, para quem quer ser escritor. Sim. Quando tu tens aí uma oportunidade de uma publicação de um livro, é o quê? É uma página? É meia página? Como é que é? Depende, né? Depende do concurso. A maioria são 3 páginas, né? Sim. A maioria são 3 páginas. Nas revistas também. Uhum. Na revista Litera Livre, ela reúne por estado, né? Então, aí vai a escritora Emanuele de São Luís, estado do Maranhão, está com essa obra. E aí vem mostrando a minha biografia. Sim. E aí nas outras revistas e e-books também. E nesses livros também. Existem livros que são só uma página. Por exemplo, esse aqui é só uma página. Mas aí reúne pessoas de vários estados. E eu, representante do Maranhão. Sim. E aí funciona nesse estilo dos livros. Aí outra coisa. Quando tu participa de um concurso de poesia, por exemplo, esse concurso ele vai ter várias etapas, correto? Tipo, Sim. Chega a ter quantas etapas? 5 etapas? Não, depende, né? Depende do concurso. Vamos supor que tenha 3 dos etapas. Que eu mais participo. Isso, mas aí tu não repete a poesia, tu escreve outra, não é isso? Porque aquela ali já foi classificada. Isso. Aí tu tem que trabalhar outra para aquele concurso. Poesia, aí outro concurso. Classificou para outra fase, aí é outra poesia. Fase final, é outra poesia? Também assim. Porque, por exemplo, o poema O Verdadeiro foi meu primeiro poema publicado. O Verdadeiro? O Verdadeiro, o nome do poema. Esse poema, ele já foi publicado. Então, se eu quiser participar de um outro concurso com ele, depende das diretrizes do concurso. Sim. Geralmente, em revistas literárias, em e-books, são permitidos, né? Pode repetir os poemas que já foram publicados por uma outra editora. Mas existe um processo do contrato, né? Quando você faz ali com a editora, que você cede o poema para aquele livro. Então, ele pertence àquele livro. Entendi. Então, o que acontece? Todos esses livros, né, todas essas editoras funcionam dessa forma. Dessa forma, questão da publicação. E as etapas, geralmente é assim. Sempre quando eu faço uma publicação lá no Instagram, né, eu falo lá na legenda como é que foi. Eu resumo um pouquinho que dia foi que eu me inscrevi e quando saiu o resultado. Eu sempre deixo uma legenda lá. Então, geralmente funciona assim. Existem as etapas dos concursos que eu mais participo, que são um pouco mais técnicos. Então, eu participo no ato da inscrição e aí vai acontecer o processo da comissão julgadora. Os seus poemas vão ali, né? Profissionais vão analisar todos os seus poemas e aí existe o resultado final. No resultado final, aí você vai saber se de fato você foi classificado ou não. Entendi. Não existe muitos processos, depende da editora, né? Entendi. Agora, vou te fazer uma pergunta do chat aqui, que essa aqui também eu achei muito Todas as perguntas são show de bola, cara. Olha essa pergunta que fizeram aqui, ó. O Clube Replay. Você já teve algum tipo... Oi? É esse, né? Clube Replay. Você já teve algum tipo de bloqueio de criatividade? Você já teve, assim, algum bloqueio, assim, para te não escrever? Sim. Ou não... Poxa, isso aqui me prejudicou e eu não consigo desenvolver. Eu acredito que
Esse bloqueio, ele acontece quando você coloca em mente que você tem que escrever para aquele concurso. É uma pressão psicológica. Isso acontece com o seu emocional, né? Aham. Na arte da inteligência emocional, precisa dosar muito isso. Então, esse bloqueio é aquela questão assim, eu estou escrevendo para o concurso aqui. E eles me deram um tema que é superação. Uhum. Mas será que eu consigo escrever sob pressão? Né? Em alguém que é o escritor, ele é assim, ele geralmente ele escreve por espontâneo, ele é espontâneo. E quando acontece essa questão de o concurso colocar um tema e você ali ficar frisado numa coisa, você acaba escrevendo porque você quer falar só daquilo, mas não expõe tantos sentimentos. Sim. Então esse bloqueio acontece às vezes comigo assim. Eu não gosto de escrever sob pressão, né? Quando existem amigos meus que me pedem, mano, escreve um poema pra mim, faz uma frase pra mim, que eu também, né? E aí eu fico assim, nossa, quando me vier uma coisa Eu já dizia assim aqui, pra ele, quando vem me pedir, faz uma frase pra mim, eu digo, você é capaz. Você é capaz. Eu sempre falo assim, você é protagonista da sua própria história. Pronto. Então, esse bloqueio às vezes acontece aí comigo. E algo que já aconteceu muito, mas que eu trabalhei muito para desenvolver isso, foi quando os concursos mandavam temas que, para mim, por exemplo, falar de ficção científica. Uhum. Não é muito a minha praia, não é muito o que eu gosto, mas eu aprendi a gostar num termo técnico, né, para escrever para algumas coisas. Até então eu tenho um poema que é Máquina Robô, que eu escrevi para uma antologia. Então, essa questão de superar é o escritor ter em mente, né? Não deixar que o bloqueio aconteça quando ele tem em mente, tem algo mais forte na mente dele dizendo, eu preciso escrever por amor, Sim. eu preciso escrever espontâneo, não sob pressão. Isso vai se tornando algo cansativo. O poema não tem vida, ele só tem ali termos técnicos, ele só tem ali conhecimentos normais, ele não tem aquela conexão de emoção. Sim. E como é que é a rotina de leitura de um escritor? É grande. Porque ele precisa ler. Sim. E muito, né? Muito. Precisa conhecer como é que muita coisa. Essa tua rotina aí? Quantas horas tu tira do teu dia para essa tua profissão de escritora, de poetisa? Quantas horas tu tira, assim, do teu dia? Eu sei que não é 24 horas, não diga isso, não. Não é 24 horas. Pois é, mas Não tem como. tu tem uma rotina, tu deve tirar aqui, eu tiro tantas horas e é só para isso aqui, eu não faço mais nada. Como é que funciona? Sim. Eu tenho um aplicativo, né, que eu uso no meu celular, que eu consigo organizar todos os livros que eu tô lendo, todas as questões que eu tô lendo. Mas tu lê livro digital ou tu lê livro... Não, gosto mais de livro mesmo físico, né? Isso. Digital eu acho, assim, muito cansativo, fadigante, né? E tem uns que estão lendo só com os ouvidos agora. Bota o audiobook Sim. e fica só escutando, né? Eu gosto de ser mais primitiva. Eu gosto de sentir o cheiro do livro. Do papel, né? Sim. Eu gosto de me comunicar com os personagens. Eu gosto de entrar, de fato, na história. Então, como o meu dia é muito corrido, a minha rotina é muito corrida, eu sempre separo, assim, de manhã cedo, ou, assim, um tempo que eu tô com a cabeça totalmente livre, que eu não tô pensando, assim... praticamente quase nada, assim, não tem um trabalho ali para me pensar da faculdade, não tem ali qualquer coisa. Então, eu dedico aquele tempo ali, de fato, para mim entrar na história. Não só para mim, eu tenho que bater a meta de ler esse livro. Não, eu leio mesmo porque, de fato, eu quero conhecer aquela história, de fato, quero conhecer aquele momento. Tipo, eu acredito que no teu caso, quando tu bota para bater uma meta de um livro, tu não mergulha nele, tu só lê. Sim, né? Você sim. não mergulha no livro ali, entendeu? Sim. Então, tu não tem essa questão, eu tenho 5 horas, eu vou tirar 5 horas de leitura. Tu não é assim contigo. Às que vezes funciona. eu sou tipo assim, eu começo a ler e não paro mais. Eu vou lendo. Tipo... Aí tua mãe, vem almoçar, menina. Vai dar dor de cabeça, alguém para de ler que já é demais. Mas eu, por exemplo... Tu já ouviu aquela expressão assim, você tá lendo muito, vai estragar tua vista. Sim. Eu ouço demais isso, demais. Não estraga não. Vai demais. melhorar Vai melhorar os olhares horizontes, né? É verdade. E eu acredito que assim, eu começo a ler e eu vou ler só mais um pouquinho, eu vou conhecer só mais um pouquinho. Acho que na pandemia, assim, naquele momento de início da pandemia que nós ainda estamos, né?
foi o momento que eu mais li, porque assim eu não via outra coisa que me tirasse ali daquele momento, a não ser a leitura. Sim. Então eu comecei a estudar muito, muito, muito mesmo os livros de literatura brasileira e maranhense. Entendi. Então tua rotina é, eu vou ler, Vou ler aqui um pouquinho. aí hoje eu vou ler Não o tem dia hora pra todinho, parar, não tem hora pra Não tem hora parar. pra parar. Aí começa o WhatsApp, começa a te chamar, tu nem larga Não, ele de mão, eu desligo o celular, porque senão é Isso. muito grande as notificações aí não dá. É muita, né? É. Eu já boto no silencioso, meu celular não toca pra nada. Porque senão você perde, você tira a sua Sim, por isso que eu não gosto de ler né? no sentido digital, porque não tem condição. Você tá Aham. lendo ali concentrado, aí não deu mais pra ler, né? É. Tá, tem mais uma pergunta aqui que eu achei bem legal. Como eu te falei, olha só como o chat tá movimentado, você tá muito vendo? movimentado. Muito bom. E a gente tem que interagir com o nosso Sim. público que tá assistindo, né? Sim, porque aí... Aí eles podem o ver. Júnior Lopes, ele diz assim, Tá. qual o seu gênero favorito para escrever, Manu? Escreve de tudo? Ele te chamou de Manu, ele deve te conhecer, né? Sim, meu primo, É, Júnior. pronto. Escreve de tudo? Fala aí, Manu, pra gente. Júnior, né? Eu costumo escrever muita poesia, né? O meu gênero literário é a poesia. Eu passei agora a estudar muitos contos, a estrutura dos contos, porque eu tenho um projeto de escrever contos, né, de história de antepassados da minha cidade. Então, figuras históricas de Apicuançu com certeza entrarão nos meus contos. Então, eu comecei a estudar, né, aí no final dessas férias, muito as estruturas dos contos. Então, o meu gênero preferido Sim. é a poesia, meu gênero literário é a poesia, nos temas que não envolvem somente o romantismo, somente o poeta ali, o ser romântico, mas também a realidade, trazer a realidade. O poeta, ele tem aquela característica de ser muito regional. Sim, Não sim, tem? sim, sim. No teu caso, tu és regional ou tu abrange tudo que tu vê no Brasil e no mundo, tu consegue... Porque realmente a característica do poeta é do seu estado, da sua cidade ali. Sim. É a característica Ele do quer poeta. mostrar Né? Ele uma quer coisa mostrar que isso. não é mostrada para A os outros pergunta públicos, né? eu te fiz a pergunta pelo que tu acabou de falar, né? Que tu quer mostrar as figuras históricas de Apicuaçu. Mas eu acredito que a tua visão ela é mais ampla que Sim, isso, sim, né? com certeza. Isso é um trabalho. É um projeto, né? Isso, a tua dedicação em escrever e fazer poesias não é só regional, não é isso? Ela é nacional, é daquilo que tu vê no mundo, correto? Sim, porque existem muitos temas, né, que um escritor pode abordar. Isso aconteceu nos outros momentos literários, né, como na Semana de Arte Moderna. Uhum. Eu gosto muito de falar desse tema, porque foi o momento que os escritores se atentaram ao Brasil. Porque a gente tinha outras literaturas, outras escolas literárias que eles se atentavam de outros lugares. Eles se pegavam de outros países, né? De outros países. E o Brasil precisava da sua identidade ser mostrada. E naquele momento, né? E nesse momento todinho aí, eles olharam para o estado do Brasil. Eles começaram a falar de uma realidade brasileira. Uhum. Então, esses temas, eu acho que eu sou muito dosada, né? Eu escrevo sobre o regional, sobre minha cidade, sobre o que eu estou vivendo, onde eu estou, Sim. mas também visando um contexto geral. Isso é importante um escritor, porque ele não pode ficar preso só na sua casinha, né? Ele tem que ir além de outros horizontes, porque é importante ele conhecer um ambiente no geral que ele está vivendo, nesse ambiente, nesse contexto inteiro. Então, também é uma visão minha de analisar as outras fontes. Também ter as minhas fontes, mas analisar outras fontes. Sim. E tu já foi apresentar o teu trabalho fora do estado aqui? Não. Nunca apresentei meu trabalho fora do estado fisicamente. Sim, isso. Mas através de eventos, sim. Através de eventos eu já consegui expandir o meu trabalho para outros estados. Através de eventos digitais, tu fala? Digitais. Sim. Então, Até porque entrou a pandemia, então pois é. a pandemia prejudicou. Não é porque eu tô conversando contigo aqui, aí eu tô imaginando pela tua conversa, ela deve ter uns 30, 40 anos, mas tu só tem 19, né? Sim.
Eu falando tua idade pro público aí, tá vendo? Pra todo Tem mundo. até um evento que vai acontecer no próximo mês. Eu vou estar participando, representando o estado do Maranhão. Olha, que legal. É um evento que ele é nacional, né? E esse evento é o aniversário da Transver Poesias. Uhum. E ontem até saiu uma publicação do coordenador, coordenador da Transver Poesias, ele declamando um poema meu no quadro dele, que tem no YouTube. Ó. Fiquei muito honrada, ele é uma inspiração para mim. E Como é o eu nome jamais, o Anderson, que é o coordenador, Uhum. ele pediu autorização para declamar um dos meus poemas, né? E eu concedi com certeza, porque ele Lógico. é uma inspiração. E ontem eu publiquei nas minhas redes sociais o vídeo dele. E aí esse evento ele vai acontecer em todos os estados do Brasil. E aqui em São Luís vai acontecer exposições, né? Eu e uma outra professora e uma outra aluna também estamos organizando esse projeto para ser expandido. E vai Sim. ser muito legal, porque Então, esse há uma projeto conexão. mas ele vai ser feito aqui. Sim, Ah, vai ser tá. feito aqui. Ele é um projeto nacional, né? Sim. Mas só que ele vai ser feito em cada Estado. estado, né? E vocês estão incumbidas de apresentar aqui. Isso, aqui no Maranhão. É você e mais quem? Eu e mais uma professora e uma outra aluna que estamos Ah. organizando. Sim, muito bom. Começou e de um qual a tua projeto expectativa aí para esse projeto? muito grande, porque só de ter ontem o meu poema sendo declamado pelo Anderson, Aham. eu já fiquei assim, sem palavras. Quando ele me mandou, eu fiquei, meu Deus do céu, sem palavras, porque é uma referência, né? Aham. Então, a expectativa é muito grande de levar essa Qual poesia foi para a o rua. poema que ele... Coração Apaixonante. Fala pra nós aí. Vou declamar o poema Vai lá. Coração Apaixonante para vocês. Esse poema, ele foi publicado, né, no Poesia Livre 2021. Aham. Foi uma publicação também que eu fiz recentemente no meu Instagram, contando a história desse meu concurso, de como foi para eu ter sido classificada. E a Transver Poesias, que organizou esse concurso, todo esse trabalho, Aham. foi algo, assim, magnífico. São tantos poemas que, às vezes, eu não memorizo todos. Não, mas esse- no Coração Apaixonante que ele foi recitado por uma pessoa tão importante e hoje vai ser recitado aqui no Tálamo vivo, né? Podcast ao vivo. Então, gente, com vocês, Emanuele Santos. Oh, saudadezinha, que morada grande tu fazes no meu coração, trazendo tanta angústia e solidão. Quando a gente ama, o coração transborda, olhos brilhantes, sorriso apaixonante. És tu, moça do coração grande. Te olhei na janela, coração saltou, porque a saudade visitou. É que fazia tempo que eu não sentia a beleza dos teus olhos e a pureza do teu coração. Esse é um coração apaixonante. Muito Nossa, apaixonado. Que legal, cara. Ai, ai, o pessoal aqui continua elogiando o churrasco do Joel. Todo mundo, churrasco, hashtag churrasco do Você Joel. tá vendo aí? Cara, Emily, mas que bom. Até Olha, eu comecei a gente... seguir o churrasco do Joel, né? através do podcast. Tá vendo aí, Joel? Tá famoso. Eu que já sou fã do churrasco, ainda fiquei mais fã ainda. Você aparece lá. Ô, Emily, esse podcast aqui, ele, pra gente, é um podcast de muito orgulho. Por quê? Primeiro, que a gente está entrevistando, que eu até comentei com ela no começo, né, Joci? Pela primeira vez, a gente está entrevistando uma mulher vindo sozinha. A maioria das vezes que a gente entrevistou foi casal, né? Que também não tem problema nenhum. Mas, assim, isso mostra que o podcast da Tálamo, ele é aberto. Ele não Sim. tem bandeira, Tem né? restrição, Não né? tem restrição. E, tipo, isso vai servir de incentivo para outras mulheres que querem falar da sua história. Você está sendo uma pioneira. A gente já tem uma outra para o mês que vem, mas provavelmente a gente vai ter uma outra para a semana que vem também, que a gente vai tentar acertar com ela. E com certeza ela vai olhar o teu podcast, ela vai se motivar muito mais. Você é uma pessoa que inspira outras pessoas, você motiva, né, outras pessoas. Isso é muito bom. Eu peço que você continue com essa dedicação, com esse amor, com essa vontade de inspirar pessoas. Não perde esse brilho nos teus olhos, entendeu? De forma alguma, porque
muitas pessoas ainda irão precisar das tuas poesias, das tuas escrituras. Você Arrasa. vai... pelo que eu vejo, assim, conversando contigo pessoalmente, pelo que a gente já tinha conversado, você vai dar um avanço gigante para as mulheres, lógico, mas no geral em relação à escritura maranhense. Eu tenho certeza disso. E principalmente com esse evento que está vindo aqui agora, eu tenho certeza absoluta que isso aí vai ser um boom assim na tua carreira. Pode ter certeza disso. Isso é algo O Tálamo incrível. Podcast já é um boom na tua carreira, mas isso vai ser uma bomba atômica para você. Eu tenho certeza absoluta, viu? E eu quero que você se dê muito bem em relação a isso. Eu quero que a tua equipe lá faça o melhor, se esforce para fazer o melhor, porque vocês vão mostrar a cara do Maranhão, Sim. né? Representar o nosso estado, mostrar isso que o Maranhão é rico em é literatura. rico na literatura, justamente, né? E eu queria, assim, te agradecer imensamente a tua presença. Foi muito bom mesmo pra gente, assim, pro nosso podcast. Foi um podcast suave, sabe? Suave, né? Foi um podcast onde o entrevistador aqui, o entrevistador tá falando na manha, tá falando assim, Tudo sabe? tranquilo. Tudo tranquilo, favorável. mas tudo bem informativo. Então a gente quer te agradecer muito, muito mesmo. E eu queria que você deixasse as suas considerações finais para o teu público que está aqui assistindo. Tá bom? Eu imensamente, né, agradeço muito a oportunidade de estar aqui no Talon Podcast, em nome de toda a equipe. Agradecer por esse projeto que leva a voz a muitas pessoas no Maranhão. Isso com certeza impulsiona muito as pessoas. Isso é incrível, né? É uma grande honra estar aqui, podendo representar outras mulheres, outros jovens também, né? Um público bem grande. Eu quero muito agradecer todo mundo aí que comentou, todo mundo que perguntou, todo mundo mesmo. Agradecer todo esse apoio, todo esse carinho que vocês têm comigo. Eu fico, assim, muito feliz de ver todas as pessoas que postaram, que divulgaram, que me mandaram mensagens calorosas. Eu nem consegui responder todo mundo, mas, gente, muito obrigada, viu? Um beijo, eu amo todo mundo. Tenho certeza que alguém da minha família, alguém que eu conheço, alguém íntimo, alguém que até está me conhecendo agora. Eu fico muito feliz de levantar essa bandeira. Eu sempre falo muito que a educação ela é transformadora. Eu falo muito sempre que ser protagonista da sua história é essencial, que aprender a construir um projeto de vida é algo que tem que fazer parte da vida das pessoas, que eu sempre cito o IEMA, né, como um combustível. A minha família que sempre me apoiou e Deus que sempre esteve comigo, que é o meu maior combustível, com certeza, e responsável por tudo isso que está acontecendo. Eu agradeço muito, muito, muito. Eu deixo uma mensagem de incentivo e uma das minhas frases que eu escrevi, que eu mais gosto, é que você nunca saberá se é capaz se desistir de subir o primeiro degrau. Então, nós nunca saberemos se de fato somos capazes de algo se nós desistirmos de subir o primeiro degrau. Então, é importante viver os processos da vida. A vida toda é um processo por etapas. Então, hoje eu estou aqui, é um processo na minha carreira como escritora. Então, mais tarde serão outros processos. Não foi fácil ter alcançado todos esses títulos e levar a bandeira do Maranhão, mas foi um processo. Eu consegui. É real, é fato. E eu deixo toda essa motivação para todos vocês. E muito obrigada pelo carinho e atenção. Nós temos aqui, né, todos os nossos convidados, lógico, eles não saem aqui de mão abanando. Olha que lindo! Nós temos aqui um presente aqui, né, da De Presente Criativas. A De Presente Criativas é uma empresa que está aqui desde o começo do nosso podcast e nos apoia com essas lembrancinhas aqui, né? A De Presente Criativas trabalha com canecas personalizadas, azulejos, camisas, bonés, almofadas. E, ó, você que tá aí no podcast agora... Eu já tô seguindo essa 10% de desconto, viu? Para quem disser assim, eu vim pela Tálamo, tá certo? E eu queria que você... eu vim pela Tálamo. Eu vim pela Tálamo. Gente, esse é para você, pode abrir, fica à vontade aí para palavras. olhar o seu presente. Então, gente, esse podcast aqui... Esse Exclusivo, podcast, né? ele tem esses momentos, né? Que bom que nesse nosso podcast agora a gente conseguiu trazer Muito cuidado, uma escritora, a gente trouxe uma escritora que é poetisa e é uma mulher, e é uma jovem, e que outras pessoas possam se inspirar.
através Como que é o disso. nome? Mostre seu Como é presente. que é o Dê arroba? presentes criativa. De Presente Criativos. Olha só que lindo o trabalho deles. Vão lá, sigam bastante, façam encomenda de vocês. Estou feliz, lindo demais, fazendo a propaganda aqui já. Muito maravilhoso, perfeito. Tem mais um negocinho aqui. Ixi, ainda tem mais. E eu Ainda tem, ainda tem. Tem, olha aqui, ó. tem a hashtag. Ó, é só pra quem participou, ó. Você Tudo merece, lindo. olha só, você merece um mimo. Eita, que sucesso. Ó. Pois Só é, gente. aqui no Tálamo Podcast. Dê Presentes Criativa. Siga a Dê Presentes Criativa. Gostou Lindo, do presente? Perfeito. Legal. Amei. Gente, nós estamos aqui chegando ao fim, né, do nosso podcast. Um podcast topzão, muito massa, muito legal. Ainda tem algumas perguntas aqui no chat, né? Eita. A Lívia Ferreira, Orgulho de Apicuaçu. Te amo, deu Lívia. palminhas. Aí, Mainara Barbosa, botou uma cara aqui de emocionada com o coraçãozinho, depois que tu Mainara recitou. estudou comigo também. Depois que tu recitou a poesia, né? Eita. O Júnior, ele fez uma pergunta aqui, eu acho interessante até tu responder. O Júnior. Júnior Lopes, tem algum hábito de escrita, algum objeto, palavra, personagem que não fica fora dos seus poemas? Sim. É um objeto que eu sempre falo, né? Protagonismo juvenil. É um tema que me impulsiona muito a escrever. Sim. Protagonismo juvenil, projeto de vida e sonho. São as palavrinhas que o Iema marcou em mim. Sim. Selou mesmo no meu coração. E que eu levo, como eu falei. Eu entendo que esse é o meu papel. Essa é a minha visão. Quando eu faço isso, eu sou feliz. E isso que eu faço é motivar outros jovens, a levar a minha história para outros jovens. É transformar um ambiente que as pessoas talvez não vejam a literatura como algo importante, Aham. é ir lá e dizer, ser protagonista, né? Ser protagonista na ação, no problema e dizer que é possível transformar. Então, é algo que eu sempre tenho como base para escrever, é levar essa motivação para dentro da poesia, levar essa motivação para outros jovens. Sim, muito bom. Bom, gente, para você que acha que a escola pública não dá bons frutos, tá? O fruto podre muitas das vezes está dentro da cabeça de vocês. Sim. Nós temos aqui uma pessoa que estudou na escola pública e hoje ela é conhecida no Brasil todo. Vamos aplaudir aqui a Emanuele. Grande abraço. Valeu, gente. Muito obrigado, viu? Obrigada, Até a gente. próxima. Tchau. Beijo.